Rapaziada, hoje é simples, o Vasco perdeu porque é ruim. Eu vou tentar entrar nos pormenores disso aqui, mas é bem simples, é isso aí mesmo, tá ligado? Não tem muito pra onde correr não, perdeu porque é ruim. Olha só, senhoras e senhores, esse foi o Flamengo inicial pra hoje, 11 titulares, que assim, além dos 11, tinha muita gente nesse banco aqui, que no Vasco escolheria a camisa, que chegaria aí, mano, eu quero a 10, veste, eu quero não sei o que, veste. Muito jogador do banco do Flamengo escolheria a camisa do Vasco. Enfim, a gente não tem aqui a presença do excelente Gerson, que se envolveu naquela confusão no jogo contra o Botafogo, então graças a Deus não estava hoje para jogar contra a gente, se é que faria muita diferença. Pior que o Gerson é bom, acho que faria assim, a coisa poderia ter sido ainda pior. No mais, Everton Araújo vem no lugar dele, Eric Pulgar, até onde eu vi, não tomou cartão amarelo hoje, printa porque é raro, né, todo dia que isso acontece. A gente tem aqui, ali, o Flamengo mexendo alguma coisinha e outra, o Dela Cruz era opção no banco, o Léo Ortiz era opção no banco, mas assim, boa parte desse vídeo em relação ao Flamengo vai ser falar que o elenco é muito bom. E assim, cara, o Léo Ortiz, ele é opção no banco, porque no time titular tinha o Danilo, que assim, a contragosto de muitos, é jogador de seleção brasileira. Então o Léo Ortiz é reserva pro Danilo da seleção brasileira jogar. Em compensação, no Vasco, quando entra os reservas, entra o Alex Teixeira, entra o Jean Davi, e aí você já entendeu a desigualdade e por que o Vasco perdeu. Tá vendo? É simples, é realmente bem bobo. Agora, falando do time do Vasco da Gama, são esses 11 aqui. A gente tem ali o Zuccarello mais uma vez como titular, um moleque de 18 anos da base, que ainda tá tentando achar seu lugar. Ele é o que o Vasco tem para colocar no maior clássico que o time enfrenta em todo o ano, no clássico contra o Flamengo. Não que esse jogo seja o mais importante, mas contra o time mais importante, tá ligado? O Zuccarello. Gente, o que eu acho aqui? A presença titular do Zuccarello atesta o fato de que o Alex Teixeira não serve pra nada. Eu não tô nem pregando aqui contra a aparição aqui do Zuccarello. É realmente, tipo assim, pra que serve o Alex Teixeira? É uma pergunta bem honesta, realmente, é literalmente isso. Eu quero saber pra que serve. Talvez ele tenha alguma utilidade. Talvez a gente mantenha ele no time achando que, hora ou outra pode ser que ele faça um gol importante no Brasileirão, na Copa do Brasil, talvez até no Carioca, pode ser, mas é isso, a gente vai manter ele por isso? Ou então porque talvez nos bastidores ele, né, tenha a voz da experiência. Beleza, então é por isso. Porque assim, no campo, pra que serve Alex Teixeira? Um garoto de 18 anos tem que ser jogado na fogueira, no clássico, sem estar 100% pronto, fora de posição, porque assim, não tem Alex Teixeira. O Paulinho poderia estar sendo falado aqui, mas aparentemente eu estou pressupondo que o Paulinho não tinha condição de jogar 90 minutos, porque caso tivesse, e mesmo assim o Carille optou por não colocar, aí é maluquice, mas eu acho que não é o caso, acho que não tinha condições. Então assim, gente, novamente, pra que serve Alex Teixeira? Vamos lá, começa o jogo e começa como? Só dava Flamengo. Eu acho que estava muito claro, e eu não sei se era opção do Carille ou simplesmente incompetência do Vasco, estava claro que o Vasco não queria jogar. A gente tem aqui o Arrascaeta chutando uma bola, olha só, que ele chuta e ele pega muito mal, a chance era boa, o chute foi ruim, e assim, o domínio do Flamengo era tanto que a gente tinha isso aqui acontecendo. Aproximadamente 17, 20 minutos, 71% de posse de bola do Flamengo contra 29% do Vasco. Novamente aqui a finalização da Arrascaeta. Gente, o Vasco, ele só sabia pegar a bola e ficar na zaga, na zaga, na zaga. O time do Vasco era zagueiro, zagueiro, meio campo no lugar de zagueiro e mais zagueiro. Só tinha isso. Dando sequência, o Flamengo tem ali alguma chance aqui, outra chance ali, mas até que pouca inicialmente. Tinha muito Flamengo com a posse de bola, mas pouco o Flamengo chegando mesmo no gol, porque o Vasco estava todo recuado. Como eu falei, a impressão que eu tive é que o time do Vasco não queria jogar no primeiro tempo. Parece que a proposta era não ter jogo, sabe? Retranca, parece que era isso. Ai meu Deus, só que a gente vai ter esse lance aqui se repetindo inúmeras vezes. O que é isso aqui? Isso aqui é o Lucas Freitas, que inclusive hoje eu acho que jogou bem, talvez até melhor do que o Lucas Oliveira. Isso aqui é o Lucas Freitas tocando para trás, recuando pro Léo Jardim. Eu gostaria que tivesse em algum site de estatística a estatística exata de quantas vezes essa cena se repetiu. Toque do Lucas Freitas pro goleiro Léo Jardim. E por que eu gostaria de ver isso? Porque isso aqui, ele prova aquilo que eu tava falando sobre o Vasco não querer jogar bola. O Vasco parece que ele, tipo assim, ele tinha mais medo de errar do que vontade de acertar. Então chegava lá no meio de campo, não tem jogo, volta tudo de novo. Cara, eu chuto, eu não tenho certeza, mas eu chuto que pelo menos 5 vezes o Lucas Freitas jogou a bola de volta pro goleiro Léo Jardim. Só o Lucas Freitas, eu chuto por aí. E isso prova aquilo que eu tô querendo falar. O Vasco não tinha jogo. O Vasco chegava no meio de campo, realmente não tem o que fazer. Volta tudo de novo e aí goleiro. E aí isso vai gerar mais problemas daqui pra frente, mas grava isso toda hora, o Vasco volta a bola. E aí a gente chega nisso aqui, ó. A gente
chega nos dois melhores jogadores do time discutindo entre si. E por quê? Olha que discussão banal. Olha que discussão. Toda hora a bola tava com um goleiro que teoricamente não é pra jogar com os pés, mas toda hora a bola tava nos pés do goleiro. E aí o goleiro, o Léo Jardim, ele tava chutando muito pra lateral do campo, às vezes a bola tava saindo, e o atacante que tá meio que centralizado tava pedindo, aqui, chuta no meio, não chuta na lateral não. Assim, os dois melhores jogadores do time brigaram porque o goleiro tava jogando mal com o pé. Você entende como que tá tudo errado? Você concorda comigo? Que assim, eu não sei se o Carille orientou, gente, é melhor não errar do que, sabe, correr o risco. Eu não sei se foi orientação do Carille, essa retranca, essa covardia, ou se foi simplesmente incompetência. Talvez o plano nem era esse, mas foi o que teve. O fato é, o Vasco não queria jogar, o Vasco nem tentava, o Vasco não tentou jogar, tá ligado? O Vasco não tentou jogar. O Vasco entrou sabendo, a gente é pior. Vamos recuar. E aí surge isso aqui, essa anomalia. Olha o motivo dessa briga. É surreal, cara. É surreal. Enfim. Na sequência, a gente vai ter o Zuccarello cometendo um pênalti. Ele com 18 anos. Ele sendo xingado na internet. Olha a besteira que o menino fez e tal. Por que ele estava em campo hoje? É porque, assim como o Estevão, assim como o Endrick, ele tá pedindo passagem? Não, é porque não tem ninguém menos pior. E aqui eu não tô nem falando que o menino é ruim, tá ligado? É que por enquanto ele não tá pronto. O Gabriel Peck, pra dar certo, demorou anos e anos. E durante muito tempo ele foi até queimado, porque só tinha ele pra jogar, e aí a impressão que se tinha é que o Peck era horroroso, mas ele só não tava pronto. O Zuccarello, ele comete um pênalti, tá ligado? Porque na posição dele, e ele nem é desta posição que foi colocada, ele tava improvisado. Mas enfim, na posição dele, não tinha ninguém melhor. Pra que serve o Alex Teixeira? Enfim, fora Jean Davi, fora essa rapaziada, o Jean Davi eu não vou nem entrar no mérito, tá ligado? É assim, pra que serve o Jean Davi? O Pedrinho falou que o Jean Davi, olha só, o Jean Davi é bom porque ele joga na seleção chilena. Tá, mas aí ele entra em campo no Vasco e ele não faz nada. E aí quando eu olho pra seleção chilena, eu vejo a pior classificação nas seleções latinas. Não, mas veja bem, ele joga na seleção chilena. E aí, né? O que eu faço com essa informação? Enfim, pênalti cometido aqui, gol do Bruno Henrique, mais um gol do Bruno Henrique em cima do Vasco. É o time que, assim, começou o jogo, o time que o Bruno Henrique mais tinha feito gol na carreira dele já era o Vasco. Continuou sendo. Eu comecei o jogo falando, tá, beleza, mas em que minuto que o Bruno Henrique vai meter gol na gente? Dito e feito. Olha só, senhoras e senhores, ele corre pra bola aqui, o Léo Jardim tá lá no gol, ele bate bem e faz o seu gol. Tá aqui o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, cara, ele, assim, é um bom jogador, o time do Flamengo é muito bom, não tem muito o que falar, é muito bem treinado pelo Filipe Luiz. Assim, o primeiro tempo do Flamengo é enorme em cima do Vasco. Enorme. Isso aqui é primeiro tempo de quem vai muito longe, tá ligado? Se bem que, ano passado, o Tite também passava essa impressão no Campeonato Carioca, tem que ver se ao longo do ano vai continuar. Só que o Filipe Luiz vem desde o ano passado, né? Então talvez ele tenha esse ponto positivo aí. Enfim, gol dos caras aqui. E olha só, eu queria voltar, eu queria que vocês reparassem uma coisa antes disso aqui tudo, que é o lance que acontece, o pênalti. Olha só, como que é passivo o time do Vasco. Olha a liberdade do Arrascaeta. O Vasco entrou em campo com 3 volantes praticamente e olha como tá livre o Arrascaeta. Ele que vem trabalhando a bola, ele vai achar o passe, cadê? Achou o Bruno Henrique, que acha o Plata, e aí acontece o pênalti. É muita falha de marcação. E aqui eu vou falar um negócio, por incrível que pareça, a zaga do Vasco hoje, João Vitor e Lucas Freitas, não fez uma má partida, pelo menos não na minha visão. Só que assim, o meio campo, como falaram, acho que foi o Pedrosa que falou, o meio campo é uma água, você passa fácil o meio campo do Vasco, apesar de ter vários bons nomes, porque o Moura, ele tipo assim, talvez não seja o maior craque do mundo, mas eu pelo menos tenho na minha cabeça, um cara que bate bastante, ele briga ali, tá, hoje não jogou nada, o Tietchan nada jogou, o Matheus Cocão muito menos, o primeiro tempo dos 3 é pavoroso. O Coutinho, assim, cara, tentava horroroso. O meio-campo do Vasco, que na teoria tem bons nomes, mas hoje na prática, impressionante. Por incrível que pareça, num jogo muito ruim, a zaga do Vasco se salva. Olha que loucura, tá ligado? Eu tô comprometido aqui com falar o que eu realmente acho. O que eu achei foi isso. Um meio campo horroroso, a zaga ainda salvou. Se a zaga do Vasco hoje tivesse num dia ruim, teria sido goleada, assim como foi ano passado, o maldito 6-1. Enfim, desta forma, antes de terminar o primeiro tempo, ainda tem o gol do Plata, que é mais erro. Olha só, cruzamento do Varela, aí o Léo Jardim vai errar, e aí o Plata faz o gol de cabeça, eles comemoram, tem o erro aqui do Léo Jardim, mas esse gol é invalidado, e esse aqui, terminou o primeiro tempo, esse aqui é o mapa de calor do Vasco com a bola.
Esse é o campo de defesa, não se confunda. Esse é o campo de defesa, esse aqui é o campo de ataque. Aí você fala, ué, Josão, mas por que aqui no campo de ataque não tem nenhuma corzinha e tal? É porque não teve ataque do Vasco. O Vasco não jogou. O Vasco não jogou. O Flamengo, ele ganhou porque o Vasco, mesmo na retranca, ele era pior. O Flamengo, ele tinha jogadores técnicos aqui e ali que se movimentavam e do nada achava espaço e tinha um bom passe, e o Flamengo furou a retranca, se é que dá pra chamar de retranca, tá ligado? Porque retranca, nem isso. Não tem palavras para descrever o que foi o Vasco hoje, tá ligado? Então, assim, o Flamengo sobra qualidade aqui, sobra qualidade ali, furou um bloqueio, o outro, achou o caminho do pênalti, e isso aqui é o calor do Vasco no jogo, dentro da sua própria área defensiva. Assim, gente, um primeiro tempo que termina por 1-0, mas literalmente poderia ser mais, porque teve o segundo gol, só que ele foi invalidado. O segundo gol também cheio de buraco, o Vasco todo esburacado. O Léo Jardim, que não é de falhar, falhou, tem que ser falado isso aqui. Se o gol fosse validado, nada a ver o que fez o Léo Jardim, mas assim, muita passividade no meio campo. Os caras tocam a bola, meu Deus do céu, num ritmo que parece que, sabe, daria pra qualquer um jogar lá, porque não tem o Vasco apertando, não dá pra entender o que acontece. Assim, o Vasco fez 45 minutos horrorosos. Eu sei que o time é ruim, mas eu começo a me questionar também, assim, não tem um erro também do Carille, não? Claro, assim, não foi dado nada de elenco pro Carille, mas o segundo tempo vai começar, e aí, cara, como é que começa o segundo tempo? Com o Vasco no ataque pela primeira vez na história desse dia de hoje. A gente tem o Tietê chutando, aqui tem o Zuccarello que inverteu o lado, e o time todo, não só ele, o time todo começou a jogar melhor. Então, assim, eu tenho muito pé no chão, eu tô evitando, por enquanto, criticar o Carille, porque realmente o time do Vasco, por enquanto, é muito ruim. E eu falo por enquanto porque já teve contratação praticamente anunciada, o tal do Garré tá chegando, vai vir mais fulano, mais Beltrano, mas por enquanto, realmente, o cara, ele tem muito pouco na mão dele. Mas ele tinha muito pouco no primeiro tempo, ele tinha muito pouco no segundo tempo, e no segundo tempo ele jogou muito melhor. Por quê? É isso que eu gostaria de entender. Assim, não acho que é pra crucificar o cara em praça pública, o Carille, porque, como eu falei, é realmente pouquíssimo que ele tem, mas, cara, ele mexeu uma coisinha aqui e ali, e o segundo tempo foi completamente diferente. Então, eu fico propenso a achar que ele tem culpa na ruindade do primeiro. Concorda comigo? Faz sentido o raciocínio? Enfim, o Vasco acha que alguns bons lances e tal, o time volta com outra cara, com os mesmos jogadores, mas com outra atitude, sabe, com outra realidade, mordendo, pressionando, finalizando, tentando as coisas, tá ligado? Tentando as coisas. E aí tem um lance que chama muita atenção, que é como o Verratti é bom de cabeça. Claro que isso aqui é a mesma coisa que falar que a água é molhada, tá ligado? Mas, cara, o time dele com a bola no alto é um bagulho impressionante. Eu já falei isso, eu volto a falar. Se futebol fosse um esporte só de cabeça, a gente tava vendo o Messi aqui. É inacreditável. O cara é o Pelé do cabeceio, tá ligado? Enfim, olha só. Num lance que vem do Pumita, o Vasco no segundo tempo diferente, a bola na área, o Verratti vem num tempo sozinho e absoluto e taca a bola lá no travessão. Cara, assim, uma crueldade essa bola não ter entrado. Talvez, se ele faz esse gol aqui, talvez o jogo teria sido outro, a gente poderia, sei lá, ter conseguido segurar um empate, tá ligado? É claro que, nossa, campeão, conseguiu empatar contra o Flamengo, né? É besteira e tal, mas assim, antes empatar do que perder. Mas quis o destino que a bola batesse covardemente no travessão e não entrou. Mas, cara, como eu falei, o Vasco com outra pegada no segundo tempo. Então, sim, é verdade que o Carille, ele tem muito pouco, mas também é verdade que com muito pouco ele fez muito mais no segundo. E aí eu, tipo assim, nossa, a culpa também é um pouco sua, não? Eu tô, assim, tem alguma falha no meu pensamento? Se tiver, comenta aqui embaixo, que eu vou ler, sinceramente, de coração aberto, porque tá parecendo muito óbvio pra mim, tá ligado? Talvez, quando tá muito óbvio, às vezes a gente tá errado. Comenta aqui se eu tô deixando de considerar alguma coisa. Enfim, pessoal, depois disso aqui, a gente tem o Lucas Freitas saindo machucado, já tinha saído pelo lado do Flamengo o Michael machucado, mas aí, assim, problema desse, com todo respeito aí, o Flamengo perde o Michael e vem o Cebolinha. Assim, é tipo rico reclamando da vida, tá ligado? Assim, nossa, tadinhos, perderam o Michael, entra o Cebolinha. Aí o nosso time entra o Jean Davi. Assim, a desigualdade no mundo é algo que a gente tem que tentar combater, não tá legal não, tá ligado? Enfim, sai o Lucas Freitas, eu coloquei a foto dele aqui saindo, porque eu queria comentar que fez um bom jogo. É só eu que achei? Imagino que não. Eu acho que o Lucas Freitas, é claro que não dá pra avaliar um jogador com, sei lá, 70 minutos de jogo só, isso não quer dizer a carreira toda dele, não quer dizer que ele é bom ou ruim, às vezes o cara estreia mal, mas depois ganha seu espaço, mas assim, essa estreia um pouco mais oficial dele, porque ele já tinha jogado no começo lá quando não importava, mas o jogo dele hoje, muito bom. Eu acho que foi um jogo
jogo, assim, bem melhor do que o Lucas Oliveira. Só que aquilo, o Lucas Oliveira, ele teve mais tempo. E com mais tempo você pode tanto se provar, quanto você pode também estar propenso ao erro, porque você teve mais tempo para errar também. Enfim, nessa única partida, analisando só esses, sei lá, 70, 80 minutos que ele jogou, eu acho que ele foi muito bem, não errou em momento nenhum, o Vasco toma 2 gols e tal, mas sinceramente eu acho que a zaga, tanto ele quanto o João Vitor, estavam bem. O João Vitor teve toda aquela polêmica de, eu quero sair do Vasco e tal, eu acho que ele tem um probleminha de ego, eu acho que às vezes o João Vitor me soa como, na cabeça dele, ele acha que ele é o Paolo Maldini, tá ligado? Eu acho que ele pensa que ele é mais do que ele é. Sabe, eu sinto nele uma parada de, mano, a primeira oportunidade eu saio do Vasco. Então, assim, me dá um pouco de raiva essa parada, essa sensação que eu tenho dele. Mas na mesma hora também, se ele for embora, a gente vai colocar quem? Então, assim, me faz um pouco de raiva, mas é o que tem pra hoje. Jogou bem, assim como o Lucas Freitas. Gostei da zaga do Vasco, mas novamente, o meio-campo ridículo. Ridículo. Principalmente no primeiro tempo. No segundo, trocou o Zucarello, melhorou um pouco a coisa. Enfim, pessoal, depois, como eu falei, o Carille tá aqui. Eu quero realmente saber a opinião de vocês. Eu acho que tem que ser questionado, sim, o porquê que o Vasco jogou tão mal, tão covarde, tão incompetente no primeiro tempo. Claro, o time é ruim, mas o mesmo time ruim melhorou no segundo. E aí, pra fechar, gol do Cebolinha, como eu falei, tipo assim, no segundo tempo, normal perder, normal tomar um gol, acontece, talvez tenha tido erro de um aqui, outro ali, o normal, hoje em dia, é o Vasco perder do Flamengo, tá ligado? Assim, o orçamento de cada um, o elenco que tem cada um, o projeto tá muito mais estruturado do Flamengo, normal, tá ligado? Se a gente tivesse jogado os 2 tempos igual o segundo e perdido, acontece. Enfim, vamos ver aqui o gol do reserva do Flamengo, olha só, ele traz a bola pra cá, ele chuta. Esse aqui é o reserva dos caras. Quem dos nossos titulares acertaria esse mesmo chute aqui? Não vou nem falar dos reservas, dos titulares. O Coutinho em um dia bom. O Payet em um dia bom. Em um dia bom. Não é todo dia também, não. Enfim, tá aqui. Sobre o Flamengo, é um time superior, é isso, ponto. O Flamengo é melhor, tem um baita elenco. O Danilo fez ali um jogo meio discreto e tal, mas não comprometeu, tá ligado? E assim, o Danilo talvez seja reserva no Flamengo. E isso já diz muito. O técnico dos caras é bom, o Cebolinha é sacanagem, o Bruno Henrique muito me incomoda, que, meu Deus do céu, o cara é viciado em marcar gol na gente. Agora, do ponto de vista do Vasco, cara, um primeiro tempo horroroso, um time capenga, que tá tendo aí que fazer contratações, e eu espero muito que essas contratações sejam impactantes, porque senão a gente não vai muito longe não, tá? Senão, o ano que na teoria era pra ser pra não sofrer por rebaixamento, se não ficar esperto, sofre sim. Mas é claro, se vier a contratação e as contratações derem certo, a coisa pode mudar. Carille, começo a ficar de olho nele porque não faz sentido um tempo em relação ao outro ter tanta diferença não. E o meio-campo do Vasco hoje, pavoroso, pavoroso, pavoroso. Salva-se muito pouco. Enfim, pessoal, parabéns aí aos amigos flamenguistas, vitória de vocês. Fazia muito tempo que vocês não ganhavam, fazia um jogo, tá ligado? O último, nossa, que pariu. A última vitória do Flamengo tinha sido 6-1, agora vocês ganham de 2-0. Se continuar assim, daqui a uns 3 anos a gente já tá ganhando, hein? A gente tá tirando a diferença pouco a pouco. Gente, o Vasco tem muito a melhorar. O Flamengo, eu espero que o pessoal tenha diarreia, porque, tá ligado?